Ela fez mais de 10 mil reais como afiliada através do tráfego pago, junto com o tráfego orgânico, trabalhando em casa. Olha a quantidade de vendas que essa pessoa que tá aí na tela fez. Então, cara, olha o que eu tô trazendo aqui para vocês. A experiência de uma pessoa comum que bateu aí acima dos 10 mil reais. E ainda vou te mostrar um produto. Ela vai contar tudo aqui para vocês. Vou deixar ela se apresentar aqui para vocês. Tá aí, ó. A Raíssa. E aí, Raíssa, tudo bem? Como é que você tá? Fica à vontade, se apresenta pra turma aí. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Raíssa aqui. Gente, muito prazer. Foi uma honra receber esse convite aqui do Bruno. Trabalhamos juntos por muito tempo, em diferentes tipos de parceria, a gente vai conversar um pouquinho aqui no decorrer do vídeo. Atualmente, eu ainda trabalho, né, aqui com vendas, é lógico, né? Faz parte da vida, né, do vendedor. Não adianta, tá no sangue, tá na veia. Sendo que eu vou contar para vocês toda a minha trajetória, como o Bruno adiantou, né? Modéstia à parte, né? Ele me elogia bastante, mas realmente foi uma jornada muito trabalhosa, não tem outra palavra para dizer. O que enriquece o trabalho, eu sigo muito essa filosofia. Não é dinheiro fácil, é um trabalho tal qual outros, e eu vou trazer para vocês a forma como eu enxergo esse trabalho dentro do digital, que é um trabalho, como eu já falei, até hoje eu estou na área, e vou trazer para vocês como vocês também vão conseguir chegar nesses resultados, assim como eu cheguei com muito esforço e dedicação. Eu sou muito adepta a essa filosofia. Não é sobre o quanto você é inteligente, é sobre o quanto você é esforçado. Não tem nada que supere o esforço, gente. Não tem nada que supere o esforço. Então, Bruno, vamos começar a nossa conversa, passar essa trajetória aí. Isso, vamos conversar. E assim, é bem ao pé da letra mesmo, tá? Isso daqui vai ser uma conversa de bar aqui, onde a ideia é incentivar e motivar, porque eu entendo que muita gente tá desanimado, tá desacreditado, já tentou, comprou curso em cima de curso e não entende. Cara, aqui do meu lado, pessoal, tá uma referência em vendas, beleza? Ela tá oculta ali. Ela sempre esteve nos bastidores. Até eu vou mostrar aqui, ó, né, para não ficar só falando. Ó, tá aqui o nome dela, OK? Eu já apliquei um filtro aqui, coloquei um filtro desde quando eu conheci a Raíssa, beleza? E, ó, quantidade de vendas, o período aqui, a receita dela em reais, a receita dela em dólares. E eu vou colocar aqui, ó, um dos produtos, como eu havia dito, tá? Ó, esse daqui eu vou revelar um dos produtos, nem era o principal, ok? É um curso de fotografia, onde a Raíssa me conheceu. Deixa eu colocar aqui, ó, pra gente ver ela aqui de novo. E ela vendia aquilo ali no orgânico. Raíssa, é fácil trabalhar com digital? É simples? Como que foi? Me fala aí um pouquinho da tua experiência. Eu já sei, mas fala pra galera aqui, né, que tá assistindo aí, como que foi? Pô, trabalhando no digital, porque eu sei que você conciliava a faculdade, conciliava coisas da vida e ainda tava ali no X1 falando com as pessoas, tava ali com anúncio, muitas das vezes, não sempre rolando no Meta Ads naquela época, né? Fala aí um pouquinho, como que foi a tua trajetória? Como que você me conheceu? Como que você começou a vender? Como que você estudou copy? Naquele tempo tinha inteligência artificial que a gente tem hoje, por exemplo. Nossa, Pode quem ficar à dera. vontade aí. Bom, bacana. Para trazer um pouco da minha história para vocês, o contexto que eu acho que é fundamental. Eu comecei a conhecer o digital na época da pandemia. Eu fazia faculdade já, eu sou formada em Química pela Universidade Federal aqui da minha cidade, uma faculdade nem um pouco fácil, e em um belo momento, devido à questão do Covid, da pandemia e tudo mais, em 2020 parou. E aí a minha faculdade, como ainda não tinha modelo remoto, eu fiquei sem trabalho, sem faculdade nos primeiros 6 meses de 2020. Qual foi a questão? A minha mãe, até então eu morava com a minha mãe, hoje eu sou casada, mas eu morava até então na época, né, em 2020, com a minha mãe, e ela trabalhava com viagens de turismo. Então, vocês imaginam o baque, a primeira a sentir foi ela, quando tudo fechou, aeroportos, etc. E basicamente eu só estudava na faculdade, tinha só a bolsa de auxílio da faculdade, que era só um valor realmente simbólico ali. E a gente se viu numa situação bem difícil, onde a gente pensava como pagar o aluguel, porque ela recebia as comissões das viagens dela, uma vez que não tem viagem, né? Tem O nosso comissão. não tem comissão. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Em abril, eu lembro até hoje, Bruno. Abril Em abril, 2020. em abril de 2020, eu vi um anúncio de uma afiliada, inclusive, falando sobre o como que ela começou a ganhar, enfim, trabalhando no digital como afiliada,
sem aparecer, vendendo no off. Aí eu comprei, era um dos treinamentos dos que eu comprei, porque eu comprei, não vou dizer vários, no sentido de muitos, mas eu comprei o treinamento à medida que eu precisava de um conhecimento novo. Então, eu comprei os treinamentos já direcionados nos assuntos que eu tinha uma necessidade ainda de aprender mais. Gente, eu não sabia nada do digital. Eu estava me formando em química, eu sabia, mal dizendo, eu sabia química, e olha lá. Então, a parte do digital. E aí eu comprei, era um curso barato, e basicamente ela ensinava você a anunciar aquele curso que faz você ganhar curso, que faz você ganhar comissão. Então, é o curso para vender o próprio curso. Era Capaz, basicamente. naquela época tinha muito isso, né? Tinha Hoje ainda tem muito. isso aí, né? Ainda tem, só que naquela época, pensa, Bruno, naquela época tinha acabado de começar a pandemia e estava todo mundo com tempo ocioso em casa. Foi o que surgiu. Calhou que eu comprei um desses. Mas, como eu também não sou fácil de me dobrar, eu falei, cara, dá pra dar certo. Dá pra dar certo de outro jeito. Eu não preciso ficar falando com. Eu não gostava de falar com as pessoas que eu conhecia sobre essa parte de vendas. Eu não gostava por N fatores. Né? Então eu queria vender no off, sem ninguém saber, mas ao mesmo tempo no orgânico, porque eu não conhecia tráfego pago ainda. Então eu falei, cara, para eu poder vender um produto que vai ensinar a vender o próprio produto para os meus conhecidos, para minha família, eu não acho que isso seria um caminho bom, né? Então comprei o curso dela, já tinha comprado. E com o conhecimento que ela trouxe ali, eu fui entender sobre Hotmart, produtos. Aí eu falei, opa, ok, entendi esse universo. Procurei por vários meses, 2 a 3 meses, por várias semanas, né, na verdade, procurei produtos que eu acreditava fazer sentido. Ou seja, produtos em que eu julgava que eram bons, do estilo de página de vendas, que tinha uma boa estrutura. Raíssa, mas você não tinha conhecimento ainda na época? Não tinha. Mas eu, ou bem ou mal, sabia olhar para uma página de vendas e falar, estranho, né? E para uma outra e falar, nossa, tá alinhada, tá, né? Faz sentido isso daqui. Ficava mais do bom senso, assim, né? Tipo, Exato, exato. a gente não é idiota, a gente olha ali, não, é mais do mesmo. Não, isso aqui tá bom, entende? E outra, que eu via muito comentário. Eu sempre buscava o perfil do produtor ou do produto e eu via se tinha comentários, depoimentos reais. Isso daí era uma precaução a mais que eu tinha, Bruno, para garantir que eu estava vendendo algo que fazia sentido, Algo algo bom, que né? era bom, algo bom. Porque eu sou muito adepta da filosofia de que eu não posso vender algo que eu não acredito primeiro. É isso Porque aí. das duas, uma. Ou eu vou ter que mentir para poder eu convencer o cliente. Aí não dorme à noite. E uma hora a Exato, casa cai, né? Eu acredito exato, que exato. tudo volta pra gente, né? Exato, exato. Ou eu iria, enfim, não ia ter muito outro caminho. Eu não ia vender algo que seria ruim, porque a própria pessoa ia perceber isso. Então eu mentia, ou se eu fosse clara, ela ia ver que era ruim e não ia comprar. Então eu escolhia bons produtos. E nisso de ir escolhendo bons produtos, em algum momento eu cheguei no curso de fotografia do Bruno. Fiz o mesmo processo. Vi a página de vendas, fui no perfil do Bruno, vi os comentários da galera que já era aluno, depoimento e tudo mais. Uma coisa importante que eu fiz também. Eu tentei contato com o produtor. Eu sei que não são todos os produtores que têm essa facilidade de contato, tá? Mas alguns tinham. E eu tentei contato com o Bruno para entender como ele trabalhava e como funcionava. E ele me respondeu. Não foi nada demais no início, nem conhecia ele também. Eu, na verdade, só queria saber se ele existia, se ele realmente estava preocupado em fazer dar certo o produto. Era o básico mesmo que eu queria. E aí eu falei, ok, é um produtor ativo, está trazendo... Gente, isso é imprescindível para que você possa vender um produto sem dor de cabeça. Porque assim você vai ter a qualidade do que o que você está vendendo realmente vai vender, porque é um produto bom e é um produto que dá resultado. E aí consegui o contato com ele, comecei a venda no orgânico. Só que, antes disso, eu não tinha perfil no Instagram, ainda não tenho, perfil meu não tem. Mas na época, Bruno, quando eu comecei a procurar algum curso para vender, o que eu fazia? Eu tinha um WhatsApp Business, era a única coisa que eu tinha de trabalho. Eu tinha meu Ah, WhatsApp pessoal e meu WhatsApp Business, que era um número genérico lá, com uma foto qualquer que eu nem me lembro. E aí eu começava a chamar a pessoa na DM eu lembro que você do meu falava isso. Instagram, do meu Instagram pessoal, das pessoas que eu achava que tinham interesse no curso de fotografia. Por exemplo, eu colocava aquela hashtag Amazing Photos, né? Tipo, a pessoa que gosta de foto, ela vai procurar conteúdos relacionados a isso. Você ia Então, atrás do cliente, eu não ia ficava atrás do esperando. cliente. Eu ia atrás do cliente. Aí, beleza. Achei um perfil que eu acreditava que iria gostar de um curso de fotografia. Isso Chamava era ele na DM. 2020 ainda? Isso foi em 2020, nos primeiros meses ainda. Não tinha nem voltado à faculdade Era em ainda. abril, Era em junho, já era em mais ou maio, menos? maio, junho. Ó, enquanto você tava aí, que a pandemia tinha acabado de te pegar, que você tava indo garimpando produtos, do outro lado, eu tava
Eu tinha acabado de parar de vender um curso de fotografia que era um lixo, que eu comprei depois que eu vendi um monte, depois, tava vendendo como afiliado. Cara, eu era fotógrafo, iniciei no digital no auge da pandemia, igualzinho você. Enquanto você tava lá, tua mãe tava deixando de ganhar as comissões, e em paralelo, eu tava do outro lado estudando digital e vendendo um curso de fotografia que era um PLR. Eu não sabia o que era PLR na época, só que era um PLR em vídeo, saca? Que é uma pessoa com uma câmera, não aparece a pessoa, bem ralo. Eu falei, não acredito que eu vendi isso aqui. Então, eu comecei a criar o meu. No meu quarto mesmo, comecei a gravar a didática, comecei a fazer tudo certinho. A página de vendas tinha que ficar dos deuses e eu também queria dar muito suporte para afiliado. Foi aí que você apareceu. Eu lembro que você falou ali, eu tentei contato com o produtor e eu tava ali. Cara, quem apareceu, eu respondo na hora, ajudo, porque se eles vendem, eu ganho. Se eles ganham também, e como a gente está vendendo um curso bom agora, porque eu produzi, eu gravei, eu sei, eu só entrego algo que eu compraria. Entende? Exato. Eu sou do mesmo princípio que você. Não gosto de vender algo porcaria, algo que não crie uma transformação na vida da pessoa, tá? Eu já dou a palavra de novo que eu interrompi aqui, mas é porque eu lembrei, não queria deixar de passar essa Não, parte. claro. Não, Então, perfeito. então, aí que apareceu a Raíssa, apareceu outros vários afiliados, eu tava ali, ó, gente, eu já gravei mais um criativo, fiz tal coisa, tô testando outra headline, outro Tinha um vídeo aqui grupo na só para página de venda. afiliados, mas a galera era bem, assim, não interagia muito. Não interagia Não, muito. Então eu comecei a chamar o Bruno no privado e eu ficava ali, olha, exato, gente, foi muito interessante. E aí, só para concluir, isso. né, eu comecei a enviar essas mensagens no Instagram e chegou um momento onde eu vi que não funcionava mais, porque o que eu tinha no meu Instagram, pessoal, que poderia ser uma prova social ou algo do tipo que fizesse a pessoa querer me passar o número dela para eu explicar sobre um curso. Então, como eu também não queria aparecer, o que eu fiz? Eu criei um Instagram genérico para cursos de fotografia. Pedi ao Bruno material, foto de curso ele criou, já tinha feito alguns criativos para anúncio, ele me Tinha um passou. drive cheio, né? Eu tinha Ainda um tem, drive ainda tá cheio. ainda. E é interessante porque ele não tinha só um drive cheio com imagens ou com criativos do curso. Ele tinha drives com fotos que ele mesmo tirou. Eu fiz durante literalmente uma década de Durante anos e estrada. anos de trabalho. Então, assim, eu falei, opa, peraí, esse é um produtor que está me mostrando o trabalho dele. Então, eu vou mostrar o trabalho dele para outras pessoas. Criei um Instagram, inclusive, até se quiser deixar de sugestão o meu Instagram aqui, ele tá parado há um tempo porque eu já não utilizo ele mais para venda de curso de fotografia, né? Aconteceu já muita coisa aí, né? A gente fez uma outra parceria bacana. Mas, só para vocês terem uma ideia, não aparecia em momento algum a minha imagem, eu não queria isso. Então, era 100% no off. E aí, como que funcionava esse meu trabalho com o Instagram? Tendo um Instagram criado, um perfil baixo, tá? Assim, baixo que eu digo do zero mesmo, sem seguidor, sem nada. Gente, era um trabalho metódico que eu tinha. Eu queria juntar não vou nem dizer juntar o tráfego com o pago com o orgânico, porque nessa época eu ainda não conhecia o pago, como eu falei. Eu só trabalhava no orgânico. No início foi só no orgânico. Eu Criei o tinha um perfil. afiliado que, o Matheus, Eu ele lembro. rasgava de vender no tráfego pago, no MetaAds. E a Raíssa, ela tava ali, ó, na cola, só que no orgânico. Exato. E detalhe, porque aí vai entrar outro ponto fundamental, né, Bruna? Tanta coisa pra gente falar. Que eu conversava muito com o Matheus, foi inclusive uma pessoa muito solícita, né? Ele me ajudou em vários pontos. Depois, quando eu comecei a estudar sobre tráfego pago, e eu anunciava muito bem também, assim, fazia a parte correta do trabalho, né? Sim. Só que pra mim, cara, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de uma segurança, sabe? De falar com o cliente, porque eu sei, Bruno, que o cliente vai vir com uma dúvida, que por mais que tenha alguma explicação na página de vendas, ele vai querer olhar nos meus olhos ou me ouvir Eu por uma tinha uma ligação, por um segurança. áudio, para sentir segurança. E eu consigo me colocar no lugar desse cliente onde ele está inseguro de investir algo em que ele nem sabe se vai chegar no e-mail dele o acesso ao curso. Tem muita gente insegura e com toda razão. Tem muitos Com golpes toda de fato razão. acontecendo por aí. Então eu falei, cara, é legal o tráfego pago, dá para dar um up, mas eu sempre fui perfil de orgânico. E aí que entra algo fundamental. Você precisa entender que você não é igual a todo mundo. Tem pessoas que trabalham melhor com tráfego pago e vivem 100% daquilo sem aparecer, vendendo no pago. E tem pessoas que vivem 100% daquilo sem aparecer, mas no tráfego orgânico. Esse meu Instagram de fotografia é só um exemplo de como você também consegue fazer vendas no orgânico sem aparecer. Sendo você, colocando o seu conteúdo no sentido de a sua copy, a sua escrita. Eu não fiz curso de copywriter, eu simplesmente escrevia aquilo que eu achava fazer sentido
pegava uma boa parte das cópias na página do próprio Bruno, né? Porque é o mesmo produto. Eu pegava ali a ideia do que ele Não trazia. tinha chat GPT na época, não Não tinha essas tinha, não coisas, né? tinha. Não tinha. E digo mais para vocês, nem é tão interessante. Vai ter pessoa que não vai entender aquele português escrito ali, você vai ter que explicar para ela de outra forma. Eu entendi Sim. que na vida o vendedor, ele tem um perfil do cliente que ele atende. Então, se o cliente ele é mais simples, o vendedor ele é simples. Se ele é mais sofisticado, o vendedor ele tem que Você ser tem mais que ir na sofisticado. vibe, né? No tom do Não tem cliente. como, porque nós só ouvimos os nossos iguais, né? Exato. Esse não é o ideal, mas naturalmente falando, nós ouvimos muito mais aqueles com quem nós nos identificamos, com quem a gente acha que parece. Então, não sei se vocês já viram, mas tem vendedor, cara, que consegue pegar o sotaque da pessoa durante a ligação e, cara, pega alguém da Bahia, eu tenho uns parentes meus da Bahia, um dia desses eu atendi um cliente baiano. Quando eu fui ver, eu desliguei a minha reunião com o cliente e eu estava falando com o gírias. Meu marido até perguntou, ué, que eu falei, ih, foi no automático. Eu estava falando com o cliente, inseri algumas gírias e trouxe para cá. Então, você tem que se conectar. E o orgânico, ele tem isso. É a oportunidade de você se conectar sem gastar o seu dinheiro, ou melhor, não é gastar, porque anúncio é investimento. É Mas talvez investimento. você que ainda não tem ainda essa sensibilidade pro pago e ainda se sente inseguro, cara, vai no orgânico. É o bom e clássico, né, Bruno? Às vezes a É o gente bom, tenta não, com inovar, certeza. Eu mas, comecei pô, também no orgânico. Até dar certo para eu poder investir em tráfego pago para começar a aprender, e foi só venda no orgânico. Aí que exato. entra também o ponto que as pessoas pensam assim, cara, mas eu quero trabalhar no digital, eu quero viver do digital, ser meu próprio chefe, ter tempo, ter liberdade. Mas até onde tá disposto? Pô, você começou um perfil do zero, aí você já começa quebrando as suas próprias objeções. Ah, mas eu tenho que ter perfil, eu Uhum. tenho que aparecer. Não, ela não apareceu, criou um perfil do zero e foi buscar as pessoas, foi atrás de quem tem interesse. Aí começou a sair a primeira venda, a segunda venda, a terceira venda. Nossa, Eu sei, pô. nada melhor A- do que a primeira notificação, né, Bruno? Nossa, cara, minha primeira venda foi de um curso de Free Fire, que vocês não estão ligados. A minha foi de um curso de maquiagem. De maquiagem. Foi 17 reais Ah, eu também, o meu o foi de curso. R$17, O curso era R$17,59. 17 reais. Só que, e eu tenho esse print até hoje. Esses dias eu tava limpando minha galeria. Eu falei, não vou pagar isso, não. Vou deixar, porque eu preciso me lembrar, cara, Que é da onde onde gira a chave, tudo né? começou. E aí, trazendo do perfil, Bruno, funcionava da seguinte forma para vocês entenderem. Criei um perfil do zero. Tá. Coloquei uma foto do perfil genérica sobre um curso de fotografia. Coloquei as fotos disponibilizadas pelo próprio produtor. Tanto as fotos dos criativos, como também provas sociais, né, depoimentos que já tinham, e também fotos do conteúdo. No caso, porque era um produto de fotografia e pedia conteúdo de foto. Era para mim um Sim. dos mais, por isso que eu comecei. Na minha cabeça era um dos mais fáceis, porque vai mostrar fotos de é mais fácil você ter um conteúdo para postar. E eu regradamente fazia uma publicação por dia, ou pelo menos dia sim, dia não, no feed, e todos os dias eu postava um story. Story sobre o quê? O que viesse na minha cabeça de fotografia. Um Antes e antes e depois. depois, Você foto ia do falar agora. aluno. Antes e depois. O Bruno é um produtor que compartilhava conteúdo. Por isso que eu falei que é importante você escolher um bom produto. Gente, não tem uma paz melhor do que você saber que escolheu um bom produto. Porque E o tá ativo, produtor né? Não tá é. abandonado, juntando Ou. poeira. Exato. Ou o produtor vai te dar ali material, ou alguém da equipe do produtor, ou ele já vai ter disponibilizado ali para você todos os arquivos, ou o que quer que você precise. Então eu todo dia colocava aquilo dali, fazia um post no story. Isso daí era só para deixar meu Instagram visivelmente atraente. Agora, o trabalho do orgânico funcionava assim. Todo dia eu pegava os seguidores que tinham e eu seguia eles de volta, curtia, sem brincadeira, todo dia eu fazia isso. O que vocês precisam entender é que é um trabalho. É um trabalho assim como qualquer outro trabalho. Então, trabalho é trabalhoso. Vai exigir tempo, dedicação para isso. Eu, todo santo dia, seguia de volta todo mundo que tinha me seguido. Cada uma dessas pessoas, eu ia no perfil, curtia uma das fotos dela, no caso, porque era um nicho de fotografia. Então, normalmente, a pessoa que me seguia, Bruno, tinha fotos como de... Não fotos só da pessoa, né? Mas como um profissional, como um fotógrafo. Eu tirava foto de Sim, uma ela deixa indícios, plantinha, né? deixa Que indício de uma gosta disso. flor. Não, Exato. Então, até eu hoje. curtia. Hoje, de vez em quando, eu peguei esse insight, essa dica sua, Raíssa. Quando, no meu perfil de fotografia, quando alguém curte, interage, eu vou lá no perfil, cara, tem foto de natureza, tem foto de trabalho que ela fez de, por exemplo, de ensaio de gestante, ensaio de casal, Exato. essas coisas assim. E, cara,
eu sempre que eu chamo, a pessoa ou ela começa a me seguir ou ela começa a conversar comigo. E ali vai virando uma conversa, vai tendo mais confiança. E do nada aparece, entre aspas, do nada, aparece notificação, venda realizada. Você vai ver o nome de quem comprou e a pessoa que está conversando ali. E às vezes eu Exato. nem faço a oferta direto. Só porque ela teve aquela interação, ela E viu. por que isso, Bruno? Por que as pessoas compram? É porque ela viu que tem um perfil organizadinho que fala sobre isso, porque eu entrei em contato, tem uma pessoa do outro lado, porque tem um stories onde eu falei ali assim, ó, a gente tá Uma atualizando o curiosidade também. curso de fotografia, se você entrar hoje. Inclusive, esse curso que eu mostrei ali, que a Raíssa vendia, é o mesmo curso que vende até hoje, que eu falei assim, cara, esse treinamento surgiu lá em meados do final de 2020. E ele vem sendo atualizado até hoje. Até hoje eu dou suporte ali para os alunos. Então vende. Até você chegou a comentar comigo em algum momento do passado, Raíssa, lá nos primórdios que a gente se conheceu, que você não gostava de vender curso que é relacionado à renda extra, por causa da objeção, porque tem muita enganação. Exato. Nesse nicho de fotografia, que é hobby, de edição de imagens também, cara, é uma coisa tão leve. É tranquilo, cara. É muito em paz. É muito em Coisa paz. tão gostosa que a pessoa ela não tem muita objeção, ela compra, ela Exato. interage no grupo de Agora, alunos. qual é a filosofia que eu acredito? Do porquê que você fazer esse pequeno processo de chamar na DM, curtir uma foto, deixar uma palminha ali de comentário dizendo que você achou bonita a foto. Cara, porque para um vendedor ele vender no orgânico, ele tem que se conectar com um cliente. Tem que se E conectar. não há conexão melhor do que o elogio, do que você Não, dizer algo que vá fazer a pessoa se sentir bem. não tem Dentro desse página de nicho de vendas que foto, converta mais. exato. Dentro desse nicho de fotografia, isso era fundamental. Então eu seguia a risca todos os dias, eu seguia essa galera de volta, comentava, depois eu enviava uma DM. Era praticamente certo que 100% ia me responder DM. Praticamente certo. Uma vez me respondendo na DM, tendo interesse no curso de fotografia, qual é o próximo passo? Levar a pessoa para o WhatsApp. Não vende na DM do Instagram. Até tem gente que vende sim, dependendo do produto pode fazer sentido, tá? Mas eu gostava de converter no X1 do WhatsApp, porque era onde eu ficava com o contato registrado da pessoa. Aí, chamando ela no WhatsApp, Bruno, eu pedia para ela salvar o meu contato. Eu salvava o contato dela. Ah, Raíssa, você vai ficar com um bocado. Sim, você vai ficar com É muitos clientes lá. trabalho. É trabalho, é trabalho. Depois você apaga. Quando comprou, apaga. Comprou, apaga Isso. o número, não precisa. Porque aí a pessoa já vai ter o seu se ela precisar. Aí você posta todos os dias no status também. A mesma coisa que você postou no story do Instagram, É um cara. remarketing. Tu coloca ali no Tá WhatsApp lembrando a Business. pessoa. Exato. Você coloca ali no WhatsApp Business e você vai falando com ela. Trabalha no follow-up. Não tem nada que converte mais do que follow-up, Bruno. Tem gente que não toma decisão imediata. Eu sou uma pessoa que não toma decisão imediata. Então eu sei o que é estar nessa pele. Sim. Da pessoa, se alguém me joga, olha, você tem até hoje meio-dia para poder você fechar. Cara, desculpa, pode ser o melhor produto do mundo. É provável que eu não vá fechar. Não é o meu perfil. E o que você tem que entender como vendedor é quando você fala com orgânico, quando você trabalha com orgânico, você trabalha com pessoas. E pessoas são diferentes. Elas não são igual a você. Elas não vão ser iguais a você. Então é bem provável que você tenha que trabalhar diferente do que se fosse para você, para poder você estar na linguagem da pessoa que vai fazê-la comprar. Parece trabalhoso, e de fato é um trabalho, mas não é tão trabalhoso quanto parece. Eu vejo muita gente, às vezes, reclamando do orgânico, mas as pessoas elas não têm ideia do poder que o orgânico tem e do quanto que, da mesma forma que você vai sentar, Bruno, como eu já fiquei horas e horas fazendo criativo, copy, ajustando anúncio, da mesma forma você vai sentar e você vai trabalhar no orgânico. Então, quem vai escolher Sim. o tipo de trabalho que vai ter é você. Eu atendia cliente de noite porque isso convertia. Eu atendia de manhã porque isso convertia. E tinha dia, cara, que eu tava agarradérrima na minha faculdade e eu não conseguia. E detalhe, intervalo de faculdade, eu só preciso de um celular, Bruno. Olha a paz que o orgânico te dá. Você só precisa do teu telefone, cara. Tu tá no WhatsApp em todo momento conversando com o teu cliente. E daí muito rápido. É muito rápido. É tipo assim, é o simples, né? E daí tem gente que vai falar assim, pô, mas aí é ruim falar com pessoas, mas cara, é muito pior você ir trabalhar no CLT pra alguém que te trocaria assim, né? Exatamente. E assim, você fechar o dia com pessoas que você conversou ali, com 3, 4 vendas, ganhando ali seus 200, 300 reais, cara, pô, tem gente que no CLT ia trabalhar quantas horas extras a mais pra ganhar 100, 200 reais?
Todo dia, o Exato. mês inteiro, entende? Então, assim, trabalhar no digital e ter sucesso de verdade, não tô falando de fórmula milagrosa, sabe? R$ 500 por dia, copiando e colando, dormindo. Não, tô falando de trabalhar, de você entender o método. Ah, mas eu não gosto de vender, eu não gosto de falar com pessoas, eu não gosto, eu não quero investir muito. Pô, mas então você tá no lugar errado, né? Eu penso assim, se você quer ter essa liberdade, você vai ter que iniciar do jeito certo, do jeito real, pra gente não ficar romantizando o digital, pra gente não ser só mais um desses que a gente vê por aí, copia e cola, site pagando. Não, cara, a gente tá E falando de viver do aqui, digital. e assim, entrando justamente aonde você pontuou, Bruno, nenhum trabalho enriquece mais do que vendas. Ah, é venda de balinha no sinal. Nenhum trabalho consegue. Por quê? O trabalho, digamos, de uma CLT, mas não só CLT, às vezes você é contratado a prestar serviços para alguém, você vai ter o teu fixo. No máximo, você vai ter um fixo mais um comissionamento ali. Aí, se for vendas, aí ok. Mas se não tiver comissionamento por venda realizada, você tem um fixo. Ou no máximo um reajuste. Não, Daqui a mesmo que a pouco. pessoa trabalhe numa esteira de produção, ela tá vendendo a hora pro patrão dela, acabou. Exato. E se você colocar na ponta do lápis quanto que a tua hora vale, você se assusta? Então Exato. você tá vendendo, só que você tá vendendo para deixar outra pessoa mais rica, né? No Exato. meu E ponto de aqui, vista. não, e é um detalhe importantíssimo a gente falar dessa do dinheiro dormindo. O que é muito interessante. O trabalho digital, ele te dá dinheiro dormindo, sim. Mas não é simplesmente dormindo. É porque o dia anterior você trabalhou o dia todo. Isso, E aí você trabalha o dia todo e você exato. dorme. E aí de manhã você liga a sua notificação, sua internet, tem ali uma notificação de venda. Ah, ok, caiu do céu. Não, você trabalhou. Você plantou. Isso se chama Exato. lei da semeadura. No orgânico, tudo que você vai colher, na maioria das vezes, não é imediato. É a longo prazo. Não Prazo. necessariamente longo um mês. Às vezes pode ser amanhã, né? Não é Hum. agora, mas também, né? Pode ser amanhã de manhã. Mas no orgânico, Bruno, a gente tem uma ordem em que as coisas elas acontecem. E se a pessoa não comprar agora, no orgânico ela volta para comprar depois. Mas no anúncio ela pode ver um anúncio de um outro afiliado, ou de um outro produtor, ou de um outro produto, e daqui a pouco ela já não comprou, ela já não te acha mais, porque ela não se Já conectou foi. com você. Por Exato, que eu vou comprar com a Raíssa se eu nem falei? Eu nem sei que é uma Raíssa que tá ali atrás daquele anúncio exato. vendendo. Aham. Ela não vai voltar para comprar com você. Detalhe, se você pega como o Bruno tem uma esteira de produtos, você faz um upsell para aquele cliente, porque você se Você vende conectou mais com ele. vezes. Ele vai voltar para conversar com você e você vai fazer um upsell para um curso de edição, para um curso de marketing para fotógrafo. É a E aí, daqui a conexão. pouco, é a Exato. conexão que faz a pessoa confiar em você. Primeiro, você precisa se vender para o lead para depois ele comprar o teu produto. É. E o que é você se vender? É você realmente gerar autoridade, você mostrar a tua autoridade, não porque você tem um perfil. Não, ninguém. Gente, ninguém tinha me visto, ninguém me vê. Eu sempre fiquei no X1 do WhatsApp. A minha autoridade era na minha fala, naquilo que eu sabia responder de dúvidas deles. Para isso eu tinha que dominar o produto, é óbvio, né? É o mínimo, dominar o produto todo. Qual Era é o tempo? confiança também, né? Os pontos de conexão, porque começou no Instagram e depois já tava no WhatsApp já. Exato, E o exato. ponto em O comum WhatsApp é que a mais perto. pessoa tá, ela gosta, no caso do curso de fotografia, ela gosta daquilo, te viu Sim. aqui, depois tá te vendo no WhatsApp, você tá dando atenção, por que que ela vai comprar de alguém que ela não conhece, que ela não tá tendo essa confiança, esse contato. E aqui é importante também o seguinte, Bruno, a gente falou sobre, eu não gosto de vender. De fato, você tem que vender, seja no tráfego pago, seja no orgânico. No orgânico, como você está com o público direto, você precisa mais ainda. Agora, uma coisa eu digo para vocês com propriedade: você pode não ter nascido um vendedor nato, mas você pode aprender a ser um. Pode aprender, Todo mundo exato. tem capacidade de aprender a ser um vendedor. Você só precisa sentar e estudar. O esforço ele vai te levar a lugares que os melhores vendedores, os mais talentosos vendedores do mundo nunca chegaram, porque não são esforçados. Se adequam naquele talento que eles possuem, muitas das vezes, não procuram evoluir, porque em tese já fazem mais ou menos um trabalho bem feito. E aí você, com seu esforço, você vence eles, você chega a novos lugares. Eu me tornei top afiliada do Bruno, não só pelo que ele já passou no início de resultado que eu fiz, mas porque, cara, todo dia, eu acho que era todo dia, eu enchi o saco do Bruno no WhatsApp. Não era, Bruno, ele até riu. Claro Eu que era. perguntava tudo que você pode imaginar. Qualquer coisa que eu queria saber, eu dava sugestão às vezes sem ser, assim, sem ser inconveniente, lógico. Mas eu dava sugestões de ideias, cara. Eu falava às vezes, Bruno, eu tô vendo a galera aqui pedindo esse tipo de conteúdo. Você não acha que dá pra gente inserir Eu isso lembro daqui? que você me perguntava assim, ó, você falando na época, eu percebo muito que eles querem saber qual que é a melhor câmera para iniciar. Que eu acho que você recebia essa pergunta com Uhum. frequência
nas conversas, nos atendimentos que você fazia. E daí eu ia lá e gravava um videozinho curto, te mandava, fazia uma cópia, eu te munia. Ó, tá Exato. aqui. E outra, que isso faz você se destacar. Isso faz com que o produtor te veja. Não é à toa que futuramente, depois entrando, continuando como um bom tempo como afiliado do curso de fotografia, o Bruno ele me chamou até para coprodução, não foi? Sim, Eu, foi. conversando com o Bruno, nós tivemos ideias de fazer lançamentos no WhatsApp, aonde o Bruno trazia leads para grupos no WhatsApp e eu fazia as copies daqueles grupos. A gente montava uma pequena ideia de datas, né, de dias de lançamento. Exemplo, oferta de Natal. Eu lembro até hoje, esse foi um dos melhores natais que eu Foi, passei. Eu estava lembro. no mercado fazendo Eu compras de também. Natal. Não lembro se foi no dia 24, acho que foi no dia anterior. E eu lembro, cara, eu lembro que eu fui com meu marido, na época nem era meu marido, Bruno. E eu falei, olha, vai fazendo as compras que eu vou ter que atender essa galera aqui. Eu sentei na esquina do mercado e naquele dia foi o dia que eu mais faturei, junto com o Bruno. Ah, eu Assim, lembro. em Nossa, vendas, muito tu parecido. lembra? Foi uma Lembro, super aham. oferta de 24 horas, era assim. E a gente juntou, a gente só juntou, ninguém me viu. E se eu me mostrar agora, ninguém sabe que comprou de mim, ninguém sabe que Você fui tava eu que nos vendi. bastidores e eu era o rosto, eu era a Exato, frente. Mas o que eu estava falando nos áudios ou mandando em texto era você que estava escrevendo. Então, exato. por trás ali era a Raíssa que estava fazendo vendas. Entende? E era legal porque enquanto você estava no mercado, por coincidência, eu também estava em um mercado, estava na parte da noite, era por volta de umas 19, 20 horas, alguma coisa assim. Eu subi, eu aumentei a notificação do celular aqui e, cara, vendo, vendo, Eu tirei a vendo, vendo, notificação do vendo, mercado. vendo, vendo. Eu Eu olhava tirei pra porque eu minha falei, esposa e caramba. falava, amor, olha isso aqui. Tipo Exato, assim, uma atrás da outra, nos lançamentos. Entende? isso. Aí, assim, só pra gente linkar uma coisa com a outra, a Raíssa, ela começou ela fez um treinamento, ela não gostou, que era um curso de vender curso, né? Uhum. E ela pesquisou outro, ela achou meu treinamento, criou um Instagram, começou a ir atrás dos clientes. Depois de vender, 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 aprender com a venda, falando com pessoas, você acaba, por consequência, aprendendo, É ficando isso. boa nisso. Ela se tornou coprodutora a convite meu, né? Me ajudando com outras coisas. Por que não? Ela tá gerando receita, ela tá vendendo, ela é esforçada. Cara, tem que fazer parte da minha equipe. Começou a me ajudar com outros pontos e foi tomando. Não é sorte, como a gente fala, ele teve sorte. Não, você cria a tua própria sorte. Quando Exato. você começa a trabalhar, ir atrás, estudar e não desiste, mas assim, trabalho mesmo, parece que vai abrindo porta, janela, até buraco na parede no teu caminho. As coisas vão Ô, dando Bruno, certo. Oi? e aproveitando, conta aí pra galera e pra mim também, que é sempre bom ter uma opinião de quem tá da outra ponta. O que te faz, o que faz chamar a atenção? O que, ou seja, né? O que chamou a atenção de mim para você me chamar para ser coprodutora? Quais são as qualidades que um afiliado tem que ter, que uma pessoa precisa entregar para você falar, opa, peraí, eu posso levar ela para um nível acima, eu posso levar essa pessoa para um nível de parceria porque ela realmente parece fazer sentido. Não, não tem discussão, é resultado. É ver o teu nome aparecendo nas notificações aqui mais e mais vezes. Aí qual que é o ponto? Muita gente vai estar assistindo, cara, mas eu não vendo, eu fiz uma venda mês passado, faço vendas recorrentes. Aí entra o que você falou. Pô, será que você não tá no lugar errado? Será que você tá tentando o Google Ads, tráfego pago, Meta Ads, mas será que o teu lugar não seria no tráfego orgânico? Ah, não tem dinheiro. Será que não seria a junção dos dois? Estudar copy, se dedicar, criar um stories, se sabotar menos? Porque, cara, se você perceber, quem vende muito, aquele 1%, tem os mesmos comportamentos. O cara testa, testa, cai, quebra, mas ele não para. É porque a gente quer resultado tem um, eu não sei se você acompanha, mas eu acompanho muito o Ícaro de Carvalho e até recomendo o pessoal acompanhar no Instagram. E ele fala uma frase, cara, que é uma filosofia que eu tomei pra mim. Além de que o que enriquece é o trabalho, ele diz o seguinte, Bruno, me dê 10 anos. Me dê 10 anos. A gente quer o resultado para amanhã, para o ano que vem. Exato. Me dê 10 anos. Me deixa eu consolidar um trabalho bem feito que vai continuar mesmo dando errado, né? Óbvio, não é aquele trabalho burro. Você viu que não é aquele o E caminho, você continua vai. igual, né? Não. Não, você vai reajustando, né? Exato. Mas o que é? É você realmente encontrar o que funciona para você e permanecer. Aí agora trazendo um pouco da minha experiência da junção com o tráfego pago. Eu falei para vocês que eu pegava todo mundo que me seguia no meu perfil do Instagram de fotografia, seguia de volta, interagia. Mas, Raíssa, e se eu não tenho seguidores ainda? Se eu tô começando, igual eu comecei? Aí você vai atrás do lead. Como você vai atrás? Pega uma hashtag. A hashtag funciona muito bem.
Não é o melhor caminho, mas é um dos. Você vai numa hashtag que poderia ser interessante para o teu nicho. No caso de fotografia, amazing fotos. Depois eu fui descobrindo hashtags específicas de quem realmente gosta de fotografia, que eu só descobri futucando, mexendo. Eu ia na hashtag e eu pegava uma foto, a primeira foto que viesse, provavelmente, pegava comentários e curtidas. Entrava no Comentários perfil de cada um. recentes, né? Sem brincadeira, Bruno. Eu entrava no perfil de cada um e eu via se no perfil daquela pessoa tinha fotos no estilo de quem gosta de tirar foto. Ó, se Aí, você se parar sim, pra perceber, se você sobe um anúncio no Meta Ads hoje, é do isso que curso o de Meta faz. fotografia. Exato. É isso que o Ele Meta vai faz. atrás de pessoas que têm interesse e É oferece o isso. produto. Isso, Só que o que exatamente. você tava fazendo era de forma manual e melhor porque vai gerar uma conexão. O Exato, Meta é exato. um robô, você é uma pessoa que vai falar, que vai responder o que a pessoa perguntou, não vai mandar uma resposta assim super automática. No máximo, ó, já vem falar com você que tá corrido, algo assim, né? Exato. E vale ressaltar o seguinte: olha só a comparação, Bruno, do orgânico. Eu acho muito bom pago, tá, gente? Eu não sou hater de pago. Eu Eu usei também. pago. Pelo amor de Deus, a A gente gente tem, não né? tá defendendo um A ou gente outro, né? acompanhou o curso de Google Ads. Eu dei suporte pro Bruno nessa época, né? Pros alunos do Bruno, Sim, pra galera do Google. Enfim, então funciona. Mas olha só a logística. O Meta, ele sem conexão nenhuma, joga o teu anúncio que você já está gastando dinheiro para ele aparecer ali, para pessoas verem. Uma ou outra, de fato, vai entrar e vai comprar. Ótimo. No orgânico, você não tem nenhum gasto de dinheiro, tá? Você não tem gasto de dinheiro. Mas você vai atrás dessas praticamente mesmas pessoas, num volume menor, é óbvio, porém com uma qualidade melhor. O que traz a exato. assertividade mais assídua ali do trabalho, fazendo com que a pessoa interaja com você. Então, eu seguia a pessoa que eu acreditava ter interesse no meu curso, curtia uma foto e fazia uma palminha. Aí, olha que interessante. Eu não mandava uma Comentava uma DM. palminha, né? Comentava. Eu não enviava, eu não seguia a pessoa. Eu seguia a pessoa, mas eu não enviava a pessoa naquele. Enviava uma DM Pra não ficar corrigindo. invasivo. Exato, exato. Eu não fazia isso, até porque ela não ia receber, porque se ela não me segue, provavelmente ia cair nas Exato. solicitações. Então, o que eu fazia? Um dia, eu seguia uma galera, eu tinha uma meta de, no mínimo, 20 a 30 pessoas novas, seguir novos perfis por dia. Seguia essa galera. Depois disso, eu entrava em contato com todo mundo que tinha me seguido. Provavelmente pessoas que eu interagi no dia anterior. É trabalho de formiguinha. Cada dia Formiguinha. você faz um pouco. Aí, no dia seguinte, aqueles 20 que eu interagi ontem, alguns me seguiram de volta. Esses que me seguiram de volta, eu mando DM. Entende de onde eles me Ah, seguem? legal, Aí eu entendi. mando DM. Raíssa, e quem não te seguiu e só comentou uma palminha, por exemplo? Aí eu mandava uma mensagem no direct porque eu sei que acabou meu contato. Ou a pessoa vê naquela hora, ela não vai ver mais, porque eu Porque não vou ela não te voltar nela. seguiu. Não Exato, teve uma exato. conexão de Não imediata teve ali, né? tanto, não teve tanto. Tem gente que não faz isso, tem gente Vamos que não supor que é. fosse o lead morno. Exato, exato. Aí o que eu fazia? Eu mandava uma DM e na mesma foto ou em outra que eu comentava que eu tinha comentado a Palma, eu mandava assim, fulano, com o nome da pessoa, te enviei um direct, confere lá, ou algo do tipo, não vou me lembrar. Ah, que E aí eu fazia um interessante. comentário para ela ver no meu direct. Aí sim, agora ela pode entrar e Porque aceitar a minha acaba que solicitação. força, às vezes ela nem viu a notificação. É porque fica como solicitação, Bruno. Se ela não É, me segue, ou entendi. melhor, depende do perfil, né? Mas Uhum, olha só o insight que eu fui tendo. Eu comecei a perceber, eu falei, cara, não vai fazer tanto sentido eu só mandar ADM. Eu tenho que dar alguma sinalização de que eu estou falando com aquela pessoa. sim. E aí, todo dia eu fazia isso, junto com os posts e no Instagram e os stories. Eu tinha destaques, tá? Eu também tinha destaques com informações do curso e com depoimentos, tudo bem bonito, bem estruturado, e contato no WhatsApp. Eu tinha as respostas salvas no business, por isso que é um trabalho, vai te exigir trabalho, mas não é tão difícil quanto parece. Em que sentido? Porque você já vai ter salvas suas respostas no WhatsApp Business, você vai ter já imagens, depoimentos. Vai ter uma hora que vai ficar tudo tão fluido, Bruno, que eu estava numa aula de A química conversa não respondendo sai dali, cliente. né? Não Tipo assim, é o sai. foco da venda, é o interesse Exato. É de ali. Ou ambas as ela fecha partes. ali, ou ela fecha ali, ou ela não fecha. Não vira uma Entende? conversa de família, né? Exato. Ela quer saber sobre o curso, você quer vender o curso. Exato. Entende? Eu acho que é até mais simples do que parece, né? É muito mais simples. Assim, o trabalho ele existe, mas não é tão trabalhoso quanto parece ser. Aonde entra o digital agora, Bruno? Aprendi o digital. Beleza. Já tinha uma conta no Instagram, criei a página no Facebook, até então eu só anunciava no Meta, Facebook e Instagram, né? Criei a página no Facebook, beleza. Eu comecei a criar os anúncios, o Bruno já tinha criativos, detalhe, porque eu era uma afiliada esforçada. Pedi link do Canva pro Bruno, ele me deu acesso ao Canva Pro. Gente, olha só.
É assim, para você ver o quanto que é importante você se dedicar integralmente naquilo que você está fazendo. Porque se você fizer com excelência, você vai ter acessos que outras pessoas não vão ter. Tem, exato. Não vão ter. E aí o que eu fiz? Confiança também. Eu comecei, Bruno, a alterar as imagens que você me mandava. Coisa pouca, coisa pouca. Eu colocava um tópico aqui, um ali. Por quê? Porque eu queria sentir qual anúncio fazia mais sentido. Aí eu subia um bocado de anúncio com a mesma copy e só criativos diferentes. Outro com o mesmo criativo, o que melhor tinha performado, com copies diferentes. Para eu entender qual era a melhor copy, qual é o melhor criativo. Eu achei aquele de edição de fotografia. Eu Sei. fiquei, cara, mais de um ano com o mesmo criativo e com a mesma copy vendendo É, sem e brincadeira. até aqui pega um gancho muito importante que lá dentro do FGA, lá dentro do treinamento também tem, eu falo sobre Google, mas também tem meta. E lá eu falo assim, ó, cara, eu tô disponibilizando aqui, ou então outros produtores vão disponibilizar esses criativos aqui. Mas o que que vai acontecer? A maior parte dos alunos e dos afiliados vão fazer um copia e cola, vão usar exatamente igual. Então lá dentro do Exato. treinamento eu falo assim, ó, o que que eu faria? Eu testaria outros com estrutura parecida, para não ficar um copia e cola, entende? Para ter outra oferta, que foi o que você falou aí. Você pegou os Uhum. criativos que eu já tinha pronto, que eu já tinha validado, e a partir deles você criou outros, que são os seus, exclusivos, não tem outro afiliado anunciando. Exato. E, Bruno, eu digo mais. Esse daí teve uma vez que eu ainda vi alguém pegou do meu, provavelmente. Eu denunciei, ele parou de usar, porque eu falei, não, esse daqui fui eu que criei. Não pode, Então, não exatamente. pode, não pode. E detalhe, eu me lembro, pra você ver. Gente, eu fazia, como eu falei, eu fazia faculdade de Química. Eu me lembro, cara, que eu cheguei da faculdade, eu abri o computador cansada, eu falei, eu vou mexer nesse criativo porque eu só tenho agora. No dia seguinte eu acordava cedo pra ir pra faculdade de novo. Presencial, já tinha voltado da pandemia, né? Porque eu fiquei um tempão trabalhando dessa forma, tendo os resultados que vocês viram. E fora outros, né? Porque aí a gente vai vendendo outras coisas também e tudo se torna um compilado muito bom. E aí eu falei, cara, eu vou trabalhar. Eu fiquei umas 3 horas e meia, Bruno, editando Já aquele cansada, já, criativo, né? cansada. Putz, fui dormir, acordei moída no dia seguinte. Só no dia seguinte que eu fui subir o anúncio, porque eu tinha feito o criativo na noite anterior. Cara, e performou, e eu falei, nossa, eu poderia ter ficado uma semana fazendo ele aqui, que eu ia estar fazendo feliz, porque se eu soubesse que ia dar esse resultado. E já tiveram outros que eu demorei mais tempo, que eu passei o meu domingo todo fazendo criativo, porque era o tempo que eu tinha. E, cara, não performou bem. E aí, eu vou sentar e vou chorar? Não, vamos pra cima, vamos pro próximo. Porque Exato. é o trabalho que dá resultado. A gente pode ficar um pouco abalado na hora ali pelo fato de, putz, queria ter visto um resultado agora. Mas ok, tá tudo bem. É, Cada um tem o teu tempo, né? e tem até que você tava falando ali, que junta essa parte aqui do tráfego pago, que performou bem, outro não performou bem. Também teve a parte do orgânico, principalmente, pô, falar com pessoas, ir atrás e tal, que muita gente torce o nariz pra isso, mas vão ter algumas que não, que falam, se ela que bate aí R$ 10.000 por mês, vendendo no tráfego pago, no orgânico também tá falando, eu vou fazer, mas qual que é o ponto? Tem pessoas que vão fazer e não vão ter consistência, vão fazer hoje, amanhã, no terceiro dia e vai parou por ali, começa a desanimar, A começa, maioria, Bruno. A começa a maioria. que nem diz o ditado, pular de galho em galho, sabe? Uhum. Que tentei 3 dias e não consegui, não dá certo, não é pra mim, vou tentar outra coisa. Não, cara. Tem que ir por muito tempo. Quanto tempo você levou pra crescer teu Instagram e pra ter vendas assim consistentes? Você lembra mais ou menos, Raíssa? Cara, eu não lembro quanto tempo no geral, porque a gente acabou depois entrando em outro produto e eu até larguei o Instagram de mão depois que a gente começou a se concentrar no Mas eu outro. lembro que, Mas, assim, cara, foi um ano, talvez? Acho que um eu ano. acho que foi menos, porque quando eu criei o meu Instagram, coisa assim de 3, 4 meses depois você apareceu. Com o Instagram novo, do zero. E eu não lembro exatamente aqui há tempo, quantos Uhum, meses você levou pra crescer, mas eu sei que você me alcançou rapidinho e me passou do meu foi. Instagram. Então, eu acho assim que você cresceu até relativamente rápido, indo atrás, curtindo, pesquisando as hashtags, salvando contato, mantendo conexão ali. Mas o fato é que eu lembro que você vendia com o Instagram pequeno. Não, sim, sim, com certeza. Inclusive, o meu Instagram hoje, é porque como eu não uso mais, mas ele deve ter talvez uns 4.000 seguidores, já faz um tempo que eu não vejo. Ah, não. Mas assim, sem brincadeira, é porque eu sou um pouco negligente, porque até hoje, se eu entrar nele, vai ter alguma DM lá. Toda vez que eu entrei, esporadicamente, tinha alguma DM lá com alguém interessado. Até hoje, Bruno, tem gente que chama no meu número que eu usava antes. Assim, porque para você ver o quanto que o Instagram, parado ali,
ele ainda Tá. funciona. Até porque parte, além de ir até nas hashtags para poder procurar pessoas, quando eu encontrava um perfil que gostava, o que eu fazia? Eu ia em sugestões de perfis semelhantes que o próprio Instagram te dá. Olha aí, ó, a Eu abri ali oportunidade. o seguindo, confere os seguidores que fulano também está seguindo. E você abre ali, tem outras pessoas. Entrou no perfil, parece que vai fazer sentido para gostar do que eu tenho a oferecer, segue. Aí entra o mesmo processo. Segue, curte uma foto. Gente, é processo. É um Processo. trabalho de formiguinha, igual você Sem falou, né? brincadeira, Bruno, sem Contínuo. brincadeira. Eu levava no máximo 30 minutos para isso. Pra, assim, depois de pegar da prática. Porque Tá. eu já comecei a ter olho. Uhum. Antes disso, eu levava uma hora e meia. Cara, uma hora e meia de trabalho por dia para essa parte de Instagram, ok. Ok. Depois você só fica com o teu WhatsApp respondendo pergunta, tirando dúvida. E aí, para concluir, agora a parte mais rápida. Quando entrou o tráfego pago, o que aconteceu? Eu quis criar, investir numa página minha, não foi, Bruno? Num domínio próprio meu. Foi, O lembro. Bruno me ajudou, a fazer. Ou seja, não tem nada melhor do que você se destacar. Quem se destaca Não, alcança enquanto você vai oportunidades. falando, eu vou colocar aqui na tela, porque, cara, olha a quantidade de vendas que essa pessoa que tá aí na tela fez. Vocês estão ligados? Aqui, ó, tá carregando aqui, ó, mas se eu ficar apertando aqui até hoje à noite, vai continuar só o nome dela aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, as comissões aqui, ó. Ó, tem venda aqui de, cadê, ó, R$ 159. Tem venda aqui de 27, de R$ 10, nossa, tem de vários Todos, valores eu aqui. oferecia todos os upsells e os downsells que vocês podem imaginar. De Exato. presets, lembra? Tinha pacote de presets. Inclusive, vale aí outra dica para vocês, começando agora. Por que eu tive um sucesso, Bruno? Eu acredito, tá? Obviamente, né? Eu sei, sou muito grata porque eu sei que Deus é que vai abrindo portas, direcionando os caminhos. E o que vocês precisam fazer? Na parte racional que compete a vocês, escolher um bom produto. Com um bom produtor, uma boa página de vendas, depoimentos e esteira de produtos. Porque eu só vendi esses produtos que me davam R$ 10 e R$ 159 de comissão, porque tinha uma esteira de produtos com downsells, vendas mais baixas, e upsells, vendas mais altas do que aquele ticket específico que eu estava vendendo. Isso me fazia vender mais de uma vez para o mesmo cliente. E quanto melhor Certo. você se conecta, mais você vende para o mesmo cliente Tá. várias e várias vezes. Então, um primeiro passo seria filtrar um bom produto. Exato. E vale dizer que esse bom produto é tanto para o orgânico, que é o que a gente está falando aqui, quanto para o tráfego pago. Se ele funciona Bruno, bem no orgânico, no pago exato. vai Isso que eu ia embora. falar, Bruno. Se funcionar no orgânico, vai funcionar no pago. Acabou. Não tem dúvida. Ótimo. É Depois isso. que você encontra um produto que tem ali uma equipe ativa, que o produto não é mais do mesmo, que ele tem qualidade, o segundo passo seria você criar uma estrutura, que no teu caso foi um Instagram, e ir Primeiro, atrás dos clientes. isso. Isso. Aí você começa assim. Por que você começa assim, Bruno? Porque assim você não tem custo nenhum. É gratuito criar um Instagram. E é gratuito você ter um WhatsApp Business. No máximo, você vai comprar o chip do teu WhatsApp Business para você não misturar ali o teu pessoal. Feito isso, começa a trabalhar. Levantou a primeira verba, que foi o que eu fiz. Eu não gastava tudo que eu recebia. Eu reinvestia em cursos que me ensinavam aquilo que eu ainda não Conhecimento, olha que sabia. dica de ouro, cara. Conhecimento, pelo amor de Deus, nada enriquece. É aquele clichê, Bruno. A única coisa que não vão te roubar é o É teu o teu conhecimento. conhecimento. Acabou. E depois eu comecei a investir numa estrutura própria. O que é estrutura própria? Domínio, página de vendas. Aí eu por ser próxima do meu expert do produto que eu vendia, ele me ajudou a criar uma boa página de vendas, com uma cara diferente do que a dele tinha, porém com o mesmo curso e com a mesma estrutura de apresentação. Ou seja, as informações do curso ali. E aí eu tinha o meu link na bio que vinha para o meu WhatsApp. No meu WhatsApp Business tinha o link da minha página de vendas. E aí eu comecei a investir no tráfego pago. Detalhe, qual que é o principal numa página de vendas, Bruno? Botão de WhatsApp. Nossa, demais, A cara. maior parte, cara, ele vai precisar tirar dúvida com você. Ah, mas está na cara da página de vendas. Mas ele quer alguém, uma Pra falar. pessoa, manda um áudio, cara. Exato. Liga. Às vezes é bom até ligar, cara. Dependendo da pessoa, é Já teve melhor. gente que me ligou pra saber Nossa, se é seguro mesmo. demais. Tinha afiliado que afiliado não, cliente que me ligava pra saber se o curso que um determinado afiliado tava vendendo era Era o o teu. mesmo. Falei, Aham. não, é o mesmo, pode comprar tranquilo com o link dela lá, qualquer problema vem falar comigo aqui, mas tá tudo certo, é confiável.
É assim. Exato. E aí entra o processo, né, Bruna? Depois que eu já tinha minhas primeiras vendas e eu comecei a investir na estrutura própria, aí sim, com o tráfego pago, eu digo que o tráfego pago ele foi um acelerador, porque eu já fazia resultados com o orgânico antes, continuei fazendo durante e depois do pago. E aí o pago basicamente jogava o meu lead para a página de vendas, quando a pessoa comprava direto, sem precisar falar comigo, ótimo, né? Porque já entrava no caixa direto, mas uma boa parte tirava dúvidas comigo no Instagram, no WhatsApp Business. Para eu concluir, qual é o último processo necessário para quem trabalha no orgânico? Follow-up. Voltar no teu cliente até ele te dar uma resposta. É melhor um não bem dado do que um talvez. Que você não sabe o que Que fazer com ele. muitas das vezes vai ser um sim. É, exato. Possivelmente vai ser o sim, né? Pra não dizer Sim, muitas das vezes, né? exato. E aí você fica com alguém que tá ali naquele limbo, sabe? Que não é nem sim, nem não. Você no fundo acredita que é um não. Porque se fosse o sim, já tinha dado. Já tinha Mas você dado. também não teve o não, claro. Então você tem ele ali meio que perdendo o seu tempo, fazendo um follow com ele. Tem uma Então, frase do Roberto Justus, não sei se você já viu, um episódio lá do programa dele lá, que ele fala assim, ele senta em uma mesa, cheio lá dos convidados dele, ele pega uma nota de $100, e ele fala assim, quem quer $100? Você já viu esse episódio, já ou não? não, esse Ele fala não. assim, quem quer $100? E a galera começa a falar, eu quero, eu quero. Ele continua falando, mas quem que quer $100? Quem que quer? Aí todo mundo falando, eu. Até que levanta um, vai lá e E pega na mão dele, assim, ó. Que é mais ou menos, né, quem quer, faz. quem quer faz essa analogia que a gente tá falando. Em vez de você esperar, você criou o Instagram lá e tá esperando alguém aparecer e falar, nossa, eu quero comprar um curso, você ir atrás da Não pessoa. é, pelo amor de Deus. Aí o teu Assim, não vou Insta... dizer que não acontece, mas é 1 em 10. Então, mas você ia atrás, você ia lá pegar o teu $1, teu $100. Aí, o que que eu vejo? Que já tinha uma estrutura montada, uma vitrine. Teu Instagram era a tua vitrine. Uma Exato. bio bem construída, um stories que você falava que você postava pelo menos um por dia pra não dar aquela sensação de abandonado. E, Sim, gente, um stories hoje que você poste, que tempo que leva do teu dia, sei lá, nos materiais de divulgação? Nem é você que vai gravar, exato. entende? E postar ali. A pessoa vem, olha ali com você, ela não vai comprar. Não é assim. Ela só vai olhar, pô, beleza, tá alinhado com o meu interesse, eu gosto de fotografia, eu vejo que esse perfil que me curtiu, que me chamou, fala sobre fotografia. Aí amanhã você já tá conversando com ele no WhatsApp, quando vê ele tá dentro da área de membros, comprando outros produtos na esteira que às vezes você nem é afiliado. Já aconteceu com você, Raíssa, de você receber a comissão de uma venda que você nem é afiliada? Já, já. Aí eu falava, ué, mas que produto é esse? Aonde eu tô anunciando? E quando eu vi o nome do comprador, era um comprador de É, um produto que eu tinha exato. vendido. E isso é uma coisa chamada, tá, pessoal, para quem não conhece ainda, de afiliação global ativa. Ou seja, se eu estou vendendo 5 produtos, a Raíssa é afiliada de um produto. Se o cara que comprou o produto um através da recomendação dela, comprar o produto 2 ela também ganha. E assim vai para os outros, todos os outros produtos, entenderam? De uma forma bem simples assim. Exato, exato. Bom, então, hoje, né, atualmente, estava até conversando com o Bruno antes da gente entrar aqui na nossa conversa. Atualmente eu ainda trabalho na área de vendas, agora mais voltada para o high ticket. Então, na empresa a qual eu trabalho agora no momento, é uma empresa americana de pessoas queridíssimas, maravilhosas. E atualmente, Bruno, eu trabalho com venda high ticket. Então, tickets altos, assim, acima de US$ 10.000. E, cara, o segredo para vender, isso eu aprendi na Olha a prática, responsa. já Vender tendo produto vendido caro. já tendo vendido de R$ 97, de R$ 17, e agora vendendo aí a mais de US$ 10.000, eu digo para vocês o seguinte, o que vai te fazer vender no orgânico, independente se o lead, aí é que vai a chave da situação, ainda que o lead tenha vindo até você através do tráfego pago, ele chegou no teu WhatsApp, ele é orgânico. Porque agora ele depende de você, que é o vendedor, Exato. para poder converter ele. Ele chegou até você através do pago, ótimo. Nós somos gratos ao tráfego pago por isso. Porque talvez ele ajude a gente a não ter que ter esse trabalho, né, Bruno, de ir atrás. Sim. Agora, uma vez que, né, da prospecção ativa que a gente chama, uma vez que a prospecção, digamos, o próprio Meta, o próprio Google já fez e te trouxe o lead, e agora tá no seu colo. Agora é E sua aí? responsabilidade de converter, e aí? Exato. Aí você se conecta, você tem segurança, confiança. Para isso, você tem que ter certeza que o que você está vendendo é bom e vai trazer resultado. Por isso que eu volto do primeiro passo, saber escolher um bom produto. E dali, meu filho, Fundamental. você não tem o que de não quebrar de objeção da pessoa. A pessoa só não vai entrar se ela não tiver realmente o dinheiro para pagar. Porque se ela chegou ali, faz sentido para ela o que você está oferecendo. E aí é o seu dever
trazer essa realidade para a pessoa. Porque às vezes, Bruno, essa é a diferença entre manipulação e persuasão. Manipulação é quando você convence alguém a fazer algo que a pessoa não quer ou que não vai ser bom para ela. Persuasão é uma técnica que a gente utiliza. Pode ser usado para o errado? Tudo pode, né? Até o dinheiro pode ser usado para o bem e para o mal, então, enfim. Então, a persuasão, ela nada mais faz do que ela traz para a pessoa a consciência do que aquilo que ela precisa, só talvez ainda não identificou, ou já identificou e não teve coragem ainda de fazer. E você ajuda ela a tomar essa decisão que ela precisa. E para Sensacional. você fazer isso, você precisa ter segurança de verdade de que o que você está vendendo é bom e vai funcionar. Pra Porque não causar é aquela sensação. Se ela não comprar, ela tá perdendo. Ela exato. nem... E outra. Antes fosse só pelo peso de consciência, Bruno. Não é só pelo peso de consciência de você dormir à noite sabendo que você não tá vendendo algo bom. Porque tem gente que não tem peso de consciência. Não, tem E gente que isso tá nem aí. não é. E isso, assim, aí nem fala comigo, porque eu não trabalho desse jeito. Nem precisa se apresentar a mim. A questão não é nem só essa. A questão é, por que você vai se dar o trabalho de vender algo que não funciona? Qual é a probabilidade de outros virem e comprarem de você? Não, esqueça, não compra mais. Não É um tem tiro no próprio propósito, pé. não tem propósito. O teu propósito nada mais é do que enganar. Você está Enganar. extorquindo alguém. Você está extorquindo. Isso daí é o que praticamente faz o estelionato, não é verdade? Exato. Então, assim, é uma linha. O vendedor, gente, ele anda numa linha muito tênue entre a ganância e o desejo de ter mais, custe o que custar, Exato. né? E entre o desejo de crescer, mas um crescimento saudável, aonde não só você cresce tendo comissão e recebendo mais dinheiro, porque isso é importante, a gente precisa pagar as contas, fazer aquilo que precisamos, né? Mas não é só sobre você, é quando você também tem o objetivo, Bruno, de fazer os outros crescerem também com aquilo que você vende. Isso faz toda a diferença. Não, isso daí é o que há de melhor. Cara, você não sabe o que é. O dinheiro não paga o que um pai de família vem falar assim, por exemplo, que já aconteceu. Cara, larguei o Uber porque eu tô vivendo do digital. E você me ajudou com isso. Isso Não é tem. É sensacional, melhor do cara. que o dinheiro que ele pagou para receber o conhecimento, 1000 vezes melhor. É 1000 vezes melhor. E por falar em conhecimento, você tem algum treinamento sobre tráfego orgânico ou que ajude a pessoa a iniciar no digital igual você iniciou lá no auge da pandemia, Raíssa? Olha, eu tenho a minha mentoria, depois você pode deixar o link aí. Essa mentoria eu faço conforme a necessidade da pessoa. Então, primeiro a gente conversa para eu entender qual é o objetivo, se a pessoa já tem, né, um objetivo em mente, um foco ali dentro do digital. E aí eu vou dando esse direcionamento para ela conforme aquilo que eu acredito que mais vai fazer sentido. Até porque, como a gente comentou, cada pessoa acaba tendo um perfil. Então, vai É ter alguns que unitário, vão. né? Exato, alguns vão se encaixar mais em um caminho, outros em outro. A mentoria ela é interessante, Bruno, porque ela traz justamente essa personalização. Então, não necessariamente o que eu vou trazer para o Bruno vai ser o que eu vou trazer para o João ou para a Maria. Né? E Cada querendo um. ou não, a pessoa, mesmo que ela esteja iniciando do absoluto zero, lá no dia um, ela vai estar tomando a tua experiência do tempo que você já percorreu. Então, se você tem 4 anos de experiência, é um atalho que você está dando para ela de 4 anos. Ela não vai cair nas mesmas armadilhas, nos Exato, mesmos exato. obstáculos. Vai ter um caminho ali. Uma pessoa, ó, fiz isso daqui, tô quase fazendo minha primeira venda, e agora? Me ajuda. Você tá ali para ajudar, né? Olha, Bruno, eu acredito que é totalmente possível, porque de 2020 para cá, são praticamente de abril de 2020 agora para abril de 2025, 4 anos depois que eu estou no digital, eu acredito que é perfeitamente possível encurtar essa jornada de 4 para 1 ano. Se eu soubesse, ou melhor, se eu soubesse há 3 anos atrás, né, no meu primeiro ano, 1 ano de digital, o que eu sei agora, eu teria encurtado muito mais a Nossa. minha jornada. Então, certamente, funciona como um personal trainer, né, a academia. Você pode ir sozinho, você pode. Mas se você tem um personal ali para te acompanhar, certamente você vai ter resultados melhores, mais rápidos e direcionados para o teu objetivo, para aquilo que se encaixa para você. E isso é fundamental. Fundamental, cara. Sensacional. Bom, tá aí, ó. Chutou, correu e cabeceou pro gol e fez um golaço ainda. Raíssa começou como afiliada no digital por conta da pandemia, foi um incomum que a gente teve aí. Começou no orgânico, porque foi onde ela se identificou melhor, e depois ela tentou o tráfego pago em junção ali, mas ainda assim continuou no orgânico, né? Então fica até uma mensagem. Quando eu comecei no orgânico, passei pro meta, mas onde eu explodi mesmo foi no Google. Então, às vezes, o cara tá no Google anunciando e só vai dinheiro e não tem resultado, não explodiu ainda. Cara, vai saber se não é Meta Ads, vai saber se não é orgânico.
Às vezes você só tá no lugar errado, cara. Você tá com talento, você pode viver, você acredita nisso, você já viu isso acontecer, fez vendas, Você só tá mas você, cavando ainda aonde o tesouro não tá ali. Você só tem que ir você um só pouco tá pro no lugar, lado. tá precisando de uma direção. Tá aí, ó. Opa, desse lado aí tem que apontar. Tá aqui, ó. A Raíssa aí, ó. Então, de novo, a mentoria dela tá aí, não sei quanto que é, mas vai estar ali na descrição, tá bom? Entra em contato com ela lá. Mentoria não é gravado, tá, pessoal? Mentoria é 1 a 1, logo é limitado, não é falsa escassez. Meu público aqui me conhece, sabe que eu não gosto disso. Mas ela tem as coisas da vida dela. Ela falou que ela trabalha para uma empresa maior aí, ela tem outras coisas e também tem um número de pessoas que a gente consegue atender. Né, Raíssa? Sim, sim, com Quer concluir certeza. com mais alguma coisa, Raíssa? Olha, eu vou concluir, preciso concluir dizendo o seguinte, Bruno. Uma vez que você entende os seus princípios e os seus valores e eles não ferem os de outra pessoa, não tem como você não ser bem-sucedido no que você faz. Basta você arregaçar as mangas e realmente ir à Persistir, luta né? e Ter persistir, consistência, não trabalhar. desistir no Exato. primeiro, segundo obstáculo, né? Exato. E aí entra, para concluir, a empresa onde eu tô agora foi uma oportunidade que me foi aberta, né? Eu sou cristã, então não tem como não dizer que é Deus, porque eu tenho certeza que a gente faz a nossa parte, mas nada indica que a outra vai ser feita, né? Então eu sou muito adepta a essa realidade, porém o que eu quero dizer para vocês atualmente estou sendo aqui agora a melhor vendedora da empresa, no sentido de mais trazer resultado. Nós temos trazido essa ideia de estar treinando e consolidando, lapidando os outros vendedores para aumentarem os resultados deles também. Até porque nenhuma empresa cresce com um único vendedor trazendo resultado, é necessário todos. Porém, para eu chegar nesse momento, eu fui muito dedicada e esforçada durante toda a minha trajetória, não só agora na empresa que eu tô, mas minha vida toda eu sou assim. E eu digo para vocês, ainda que você não tenha talento, o esforço, ele vence o talento. Vence, É nossa senhora. só você realmente colocar as mangas para cima e trabalhar. Trabalha, se dedica, pergunta, não tenha medo de perguntar. É melhor você perguntar, Bruno, do que para não errar, para fazer melhor, para fazer Exato. certo, do que você, vou fazer o mínimo necessário, já que eu... Não, pergunta. Pergunta e as portas vão ser abertas, cara. Nada vence um trabalho feito com excelência. Isso é impagável. Pro Exato. expert, pra pessoa que contrata, ele ver isso numa pessoa, alguém que está realmente dedicado a fazer aquilo ali dar certo, faz toda a diferença. Isso. E trabalhe para ter resultados rápidos, mas com a mentalidade no médio e longo prazo. Né? Deixa a ansiedade ali, que é o mal do século, né, cara? Engavetada ali, vai construindo 1% por dia, logo aquilo ali vai virar a tua principal fonte de renda. Você vai estar Exato. aí, ó, ganhando bem, trabalhando para uma empresa grande, sendo o exemplo. Quem sabe uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui não é um próximo convidado meu dando a entrevista de sucesso porque fez uma mentoria com essa pessoinha aí, ó, porque aprendeu, porque não desistiu, né? Não é só ganhe R$ 500 copiando e colando, isso não existe. Tá bom, pessoal? Ó, depois dessa lacrada aí, não tem nem mais o que eu dizer, né, cara? Tá aqui uma experiência real, tá aqui um estudo de caso real. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo. A hora que você estiver com a tua cabecinha no travesseiro, depois de um dia cheio de trabalho, começa a pensar, cara, o digital tá aí, cara. Tem gente ganhando dinheiro. Tem tanto jovem que nem terminou o ensino médio ainda que tá ganhando uma paulada, enquanto você ainda tá pensando se entra, se inicia ou não. Ou às vezes você já iniciou, talvez você só iniciou errado, igual a Raíssa falou, tá cavando onde não tá o ouro, né? Ó, continua, acelera. Raíssa, muito obrigado aí pelo teu tempo, por passar aí a tua experiência, compartilhar com a gente também. Os links do Instagram da Raíssa eu vou deixar aqui, não sei se eu posso, na verdade, eu tô perguntando agora. Se não puder, me fala. Pode. Mas eu vou deixar aqui o link da tua mentoria também, tá bom? Uhum. E qualquer coisa, pessoal, é só falar com ela lá. Beleza? Obrigada, gente, também pela audiência de vocês. Obrigada, Bruno, pelo convite. Uma honra. E aproveito, né? Vou deixar aqui em aberto também. Se quiserem fazer alguma pergunta para mim no comentário aqui da nossa entrevista, comenta, que aí eu vou dando uma olhada e vou respondendo vocês também, Ótimo. tanto eu quanto o Bruno. Olha aí, ó, ela mesmo vai responder vocês, hein? Ó, que vocês vão perguntar Olha a responsa. Olha a resposta, presta atenção. Gente, forte abraço. Obrigada, gente. Um Tchau. prazer. Fui.